Quais são as principais dificuldades, as principais barreiras? O que empaca a implantação de um sistema desse, você conseguir introduzir um sistema desse dentro da empresa? A questão da ideologia, do que podemos chamar de Seis Sigma, o ponto principal, gente, é os sponsors, os donos das empresas, o presidente, o COE principal, esse camarada desejar implementar. Se ele não desejar implementar, as coisas vão ficar sendo com ações isoladas. E eu vivenciei, nós vivenciamos, o Wanderson vivenciou muito essa questão de ações isoladas. Então, a principal barreira, nos anos 80, nós tínhamos grupos de usinagem, um monte de máquina para usinar peças, e cada engenheiro, eu na minha função de engenheiro, era responsável ali pelo seu mundinho, ficava ali, nem sabia o que estava acontecendo, você produzia peça, alguém produzia peça, era a época que o camarada que produzia, às vezes nem controlava, vinha alguém que era da qualidade, não sei que termo que podemos usar, um inspetor de linha, pegava as 500 peças que foram produzidas no dia e ia medir. Daí encontrava 5, 10 peças fora do especificado e era aquela correria. Então, as dificuldades de você planejar ações isoladas, isso é horrível. Tem que ser a diretoria, o presidente, top-down. Se a coisa não for top-down, é fadada, é muito difícil, mas é fadada ao insucesso. Agora, se é top-down, presidente, a figura do presidente conhece e quer implementar e sabe dos seus benefícios, cara, já andamos 50%. Porque daí ele vai montar a equipe dele, chamar os gestores e trabalhar. Pode intervir, Wanderson. Então, o principal ponto de barreira, moçada, a alta diretoria, a alta cúpula, o proprietário, o dono, acreditar e querer. Se ele não quiser, meu amigo, nada vai sair. Além disso, tem a própria... eu vejo hoje nas consultorias, né, que além da diretoria, porque muitas vezes a diretoria diz que quer, a diretoria quer investir e tudo mais, mas ela acaba não se envolvendo muito. E aí é característica de algumas áreas. Então, o que acontece? Aí isso acaba sendo delegado à média gerência. E aí, se a média gerência também não comprar, aí o negócio não desce mesmo, e aí não funciona mesmo, né? E isso então, nós vivenciamos muito, Wanderson, nós vivenciamos muito. Anos 80, anos 90, basicamente era isso. As instituições não tinham noção do benefício de você ter uma ferramenta bem estruturada para fazer a tua gestão, seja de qual for o projeto. Aliás, era uma época em que o chefe dizia assim, ó, você é pago para fazer, então você fica quieto, deixa os caras que têm que pensar aqui, resolver o que tem que ser feito, você limite-se a fazer o que lhe é mandado. Então, era uma época muito complicada, né? Era uma situação muito delicada. Você tinha uma perda de talento muito grande. Aliás, o Oma, que cita isso na máquina que mudou o mundo, né, fala que John Shock, que trouxe a primeira fábrica da Toyota do Japão para cá, ele disse, olha, o Lean basicamente se difere do sistema Toyota pela 8ª perda. Né? O Toyota considera 7, mas aqui no Ocidente nós temos uma 8ª, que é a perda do talento humano. Porque aqui a gente não aceita o que o operador fala, a gente não busca, e é ele quem sabe o que tem que fazer, ele é o cara que está mais próximo do negócio, é ele quem está no Gemba o tempo todo, e é ele quem está vendo o que acontece. Então, o palpite mais precioso é de quem está lá e quem vê acontecer no dia a dia. Você citou bem, eu não ia citar nomes, mas a Toyota foi a precursora de todo mundo
e os japoneses aprenderam bem em função das suas necessidades. Então, você citou bem a questão dos 7 desperdícios, mas e nós praticávamos esses 7 desperdícios. Você fazia superprodução, você não tinha aquele estoque, aquele controle dos seus estoques intermediários, tempo de espera, você produzia, eu produzia, colocava na saída da seção de produção, alguém depois vinha buscar e levando, certo? Então, tempo de espera é enorme. 50%, 60%, 70% da área fabril era ocupada por estoque em rodízio, né? O work in process, né? Você nem sabia medir, os dias que você tinha em processo. Então, exatamente. Ficava o tempo de espera lá, transporte, alguém passaria a pegar, cara. Não era minha responsabilidade. Tinha o transporte, o pessoal ia passar lá, sem dúvida, transportar, mas não era tudo coordenado de uma forma bem mapeada, que depois vieram com as ferramentas dos mapeamentos de processo. Os estoques grandes, poxa, você produzia para estoque. A turma de vendas que vendesse, eu queria produzir. Tá? Você não pensava, raciocinava corretamente sobre a questão das movimentações. Então, olha, de meados de 80 a meados de 90, ali que nós fomos, como no meados de 90, que nós fomos entender a questão de movimentação, trazer as células, falar em células de produção, né? E retrabalho. Que esse conceito era radical, né? Como é que você vai falar em célula? Você planejava retrabalho. Você tinha no teu processo retrabalho. O que é isso, cara? E nós tínhamos. Tinha o plano de fabricação de retrabalho. O cara sabia que eu vou seguir. Meu amigo, isso aí é exceção. Não tem que ter nenhum plano de retrabalho. Você não tem que ter retrabalho nenhum na tua empresa. Mas nós sabemos que ainda hoje nós não estamos com processos totalmente capazes que nos dê sem retrabalho. Nós escutávamos de um diretor nosso, ele falava, cara, eu queria uma fábrica fechada, preta, entro com a matéria-prima e sai a peça boa lá embaixo. Mas quem que era capaz nessa época de fazer? E hoje nós estamos muito próximos disso, hein? Seja qual for o processo, seja processo contínuo ou processo produtivo de autopeças que é mesclado de N atividades.